Então, mas eu vou entrelaçar vários assuntos aqui de natureza antropológica, ou seja, a natureza do humano, a natureza do trabalho. Nós vamos percorrer algumas questões assim que perpassam também por política, por biologia, por relações familiares, né? E, claro, tudo isso amarrado biblicamente. Tá? Mesmo quando eu não citar a Bíblia aqui, está embutido, né, dentro da minha formação. E eu fico impressionado como existe material sobre trabalho dentro da Bíblia. É um dos itens que mais aparece. Não tem página que não há algum enfoque sobre algum elemento do trabalho humano, né? Então, fica até difícil, se você quiser fazer uma seleção de passagens, tudo, brota toda hora. Eu garanto que, de cabeça aqui, vários de vocês já têm versículos e versículos que falam sobre trabalho, sobre descanso, excesso de trabalho. Sobre... Obrigado. Eu acho que está muito alto esse som, né? Abaixar um pouco. Só para lembrar, nós tivemos no século passado, eu creio que boa parte aqui são pessoas que viveram o século passado também, né? E de 1940 e tantos para cá, né? Nós tivemos no século XX, talvez a maior matança que houve em todo o tempo da humanidade. Pelo menos 100 milhões de pessoas foram mortas por causa de assuntos relacionados a trabalho, a economia, dinheiro, sistema econômico, propostas utópicas, seja do fascismo, do nazismo, do comunismo, de resolver o problema humano da subsistência. Olha que belas propostas utópicas que envolveram centenas de milhões de pessoas, mas que impactou bilhões de pessoas em guerras, guerrilhas, tanta guerra ideológica influencia até hoje o nosso mundo. Nas universidades, até hoje, nós continuamos o debate ideológico sobre qual é a melhor forma de organizar a sociedade e os meios de produção, resolver problemas de desemprego, e coisas do gênero. Isso determina debates no WhatsApp, as famílias estão divididas por causa de propostas variadas. Olha como é que o tema está presente. Agora, vamos recuar lá para a antiguidade, para os tempos supostos aí da caverna, né? Desde sempre, a pessoa acordava, ela precisava ir buscar o alimento. Era catador, ela caçava, ela pescava, né? Isso, os registros todos falam que o início foi assim, mesmo Caim e Abel, né? Eles, um cuidava de ovelhas, um outro plantava. Aí, se bem que aí retrata um estágio um tanto mais avançado, inclusive. Mas, assim, em todos os cantos do mundo, nós vemos essa coisa. O que nós vamos comer hoje? E tem regiões abundantes que tem pesca, tem muita fruta, né? Mas em regiões outras, inóspitas ou desérticas, é mais difícil. Envolve muito mais necessidade de se organizar, se preparar para ter o sustento, né? E aí acontece as variáveis intervenientes, o clima, chuva, sol, terremoto, acidentes do tipo, pragas, e plantou, esperou e de repente acaba tudo. Então, sempre os humanos conviveram com incerteza quanto à sobrevivência, quanto ao futuro. Daí foram obrigados também a se organizar, a planejar, assinar-se a matemática no Egito, por exemplo, né, para as medidas de agricultura. Nós vemos lá o José já com estudos avançados, fazendo planejamentos setenais. E primeiro registro histórico de planejamento de longo prazo para um país, né, para se organizar. Olha, se tem muito agora, guarda, porque depois nós não sabemos. E quantas guerras não aconteceram entre
lutas entre um grupo, um pequeno que seja, uma tribo e outra, em função, essa terra é minha, eu quero a caça. Os grupos que vão migrando em busca de alimentos, chegam no lugar e começa, que bom, maravilha. Aí depois, de repente, aparecem os que já vivem naquele lugar, não queremos vocês, expulsam e briga. Sempre a história humana foi marcada por esses conflitos. Por isso que esses imigrantes, os migrantes da Síria, Iraque, que estão na Europa, ou os que vêm da Venezuela para cá, sofrem os mesmos conflitos de sempre, que outros povos, sabe, o ser humano nunca foi tão assim, receptivo a outros grupos, não. Sempre foi a defesa de território, do meu produto, da minha vaca, do rio, esse rio é meu, essa coisa é minha, né? É da minha família. Isso nos marca desde sempre, desde sempre. Então, a sobrevivência de pessoas, de famílias, de nações inteiras é marcada por lutas, por demarcação, por guerras. E daí foi se desenvolvendo os exércitos e tudo mais. Porque o humano é predador de outro humano, desde sempre, desde sempre. Então, quando se discute hoje, causa da violência, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, tal. Se a gente ignorar que desde sempre, na constituição íntima nossa, existe essa disputa de uns contra os outros, nós não vamos resolver nunca a questão. Que é um dado antropológico. Nós somos seres de conflito. Nós somos divididos internamente e divididos uns contra os outros. Um filósofo, Thomas Hobbes, criou aquela expressão que o homem é lobo do homem, é o hiena do outro, né? Assim, todos nós temos garras. Todos nós temos garras. E se não for pai e mãe cortar nossa unha, educar e falar, espera aí, a gente avançaria no que é do outro. O mal está conosco. É inerente. O bem tem que ser aprendido. Desde sempre. Né? Então, em torno disso que eu vou estar desenvolvendo algumas questões aqui, né? Sobre significados do trabalho, né? E o adoecimento por causa do trabalho. É bom perguntar para cada um, que satisfação que você tem com o que você faz? E o que você espera obter do trabalho? Quais são, se pergunta aí fora, as pessoas assim, o que é trabalho, o que eles costumam falar? O que é dito sobre trabalho? Coisa ruim, o que mais? Cansativo. Eu não quero trabalho, eu quero emprego. O que mais? Eu quero ser funcionário público. Desculpe os funcionário público aqui, mas é mais ou menos assim traduzindo. Eu quero segurança. Sim, da alta casta, tá certo. Os professores trabalham, os enfermeiros trabalham, certo. Os funcionários públicos que atendem o povo trabalham, ok. Agora, os burocratas, a casta superior não trabalha, enrola. Né? Mas, assim, o que é dito sobre o trabalho? Que no latim... Ganhar dinheiro, ok. Mas a origem do termo trabalho, no latim, tripalium. O que é isso? É aquele tridente que tortura. Tripalium. O trabalho é um sofrimento, é uma tortura. Por isso que é uma coisa para... Aqui por exemplo, a nobreza. Você via um nobre limpar uma carroça ir no campo? Diga. Hein? Mais ou menos, depois vamos analisar lá. Mas vamos analisar isso aí. Certo. Mas assim, que nós vamos ver que a concepção hebraica é outra, não é essa do sofrimento não. Viu? Mas assim, a nobreza não, castigava os outros, os não nobres, você que vai trabalhar. A escravidão surge desse conceito. Né? Que o trabalho em si é algo para os subalternos. Né? Mas há um conflito, evidentemente, nisso aí. Tem filósofos, mesmo pagãos, que veem uma nobreza no trabalho, porque é uma forma de criar e tal. Né? Mas na visão hebraica, trabalho vem do termo liturgia.
Jesus retoma Tiago, Paulo, fazer todas as coisas como para o Senhor, né? Trabalho para nós, num conceito bíblico que orienta a nossa visão, é algo para Deus, porque reflete a natureza de Deus em nós. Nós somos co-criadores, né? Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Bem, mas vamos retomando umas coisas aqui. Nós temos, assim, que a dimensão laborativa da existência humana, eu vou passar para vocês depois esses dois textos em meio, tá? Mas eu vou ler um e outro, me ocorreram algumas ideias, escrevi um, escrevi outro. Esse aqui acabou saindo num dicionário, um calhamaço assim, que saiu em setembro do ano passado, que chama Dicionário de Segurança e Saúde do Trabalhador. Foram 150 especialistas convidados para escrever diferentes aspectos sobre isso e me chamaram sobre espiritualidade de trabalho, tá? Então eu vou ler algumas coisas aqui. A dimensão laborativa da existência humana permite vários focos de análise. Pode-se denominar trabalho o interagir humano com a terra, com os rios, os animais, com as plantas, entre pessoas e todo o ecossistema, com vistas à continuidade e gozo da vida. Nós nascemos em famílias e comunidades estruturadas e mantidas com rotinas de serviços que viabilizam a vida. Nossa família, comunidade, tem todo um sistema aí de funcionamento, né? Se em sociedades de baixa complexidade tecnológica, vamos pensar os guaranis, as tribos indígenas, africanas e tal, né? Baixa complexidade tecnológica, as crianças e adolescentes assumem tarefas e podem gerar recursos, né? Elas participam do dia a dia, não há muita diferença, elas colaboram ativamente. Nas sociedades mais complexas, tecnologicamente, como a nossa, as crianças e adolescentes permanecem dependentes por mais tempo, porque depende de educação, o aprendizado deles é mais demorado, é quase que isolado do mundo do trabalho dos pais. É um longo período assim, de gestação, além do útero, né? E a humanidade conheceu muitas formas e recursos com vistas à produção de alimentos, bens, cultura, manutenção da saúde e adiamento da morte. Pensa bem, no começo o alimento era perecível, tinha que caçar cada dia. Hoje nós temos geladeira, temos alimentos estocados para 1 ano, 2, sistemas, né? Você vai no mercado aqui, você compra produtos do mundo inteiro. Antes não, você só podia comer aquelas coisas locais que tinha naquele lugar e era muito difícil você conhecer fruta de outro país, outra cidade, né? Hoje nós temos tudo de todo lado, desde que você pague. Mas nós utilizamos o nosso próprio corpo, o corpo dos animais adestrados e criamos também artefatos físicos que expandem nossa capacidade de ação. Desde o século XX, os humanos criamos e instalamos inteligência artificial em computadores, nos robôs, nos satélites, como uma extensão do humano, né? O carro é uma extensão da nossa perna, né? Por exemplo. E nós projetamos e comandamos máquinas que atingem o espaço sideral e também os abismos oceânicos. Trata-se de um agir pensado, um contínuo aprendizado e invenção de recursos que transformam a relação homem-natureza e homem-homem. Nós vamos ver depois, aqui no final, como que a tecnologia está modificando o estatuto do humano, o modo da gente existir enquanto gente, né? Ou seja, a criatura está mudando o Criador. Essa diversidade, então, de recursos, tal, de complexidade e expansão dos potenciais humanos e consequente domínio sobre a natureza, revela uma potência intelectiva e uma natureza espiritual. O labor, essa palavra o labor não é minha não, é o revisor, o diretor que coordenou, que botou o labor. Eu coloquei o trabalho, mas está certo, né? O labor. Qual o labor dessa vida, né? O labor envolve a pessoa, a família e comunidade, tendo em vista a própria sobrevivência ou de outros. Numa perspectiva da matriz hebraico-cristã, temos a narrativa do Gênesis, onde o homem é posto como imagem e semelhança de Deus, chamado ao trabalho de administrar
a terra e exercer um domínio criativo e harmonioso sobre o ambiente, mantendo-o como um jardim. Então, a primeira ilustração que nós temos sobre o trabalho é um jardim, é uma curtição, não é nada penoso, é uma bênção, é uma expressão da nossa imagem e semelhança como Deus. Deus nos colocou como administradores, não tem nenhum peso ruim nisso aqui, ao contrário. O artista não acha que é ruim ele criar as coisas. O músico, é uma coisa de alegria, de satisfação. Vamos guardar isso, que é muito importante. Um primeiro sentido do trabalho expressa a colaboração humana com o Criador, os exercer domínio sobre o mundo criado. E esse destaque sobre o trabalho como mandato divino anterior à expulsão do Éden se opõe às concepções que consideram o trabalho como uma atividade indigna de homens livres e superiores, um castigo dos deuses e um instrumento de tortura, o tripalium. A espiritualidade bíblica atribui um sentido dignificante à lida como um modo de ser que glorifica a Deus. Essa é uma diferença para sempre entre a visão bíblica do trabalho e qualquer outra visão, marxista, pagã, disso que for. Entende? O labor é valorizado nos livros de sabedoria, é honrado pelos profetas, reafirmado por Jesus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. A ociosidade é condenada e o apóstolo Paulo insta a cada pessoa a ser cidadão útil, maduro, a se sustentar pelo próprio trabalho, não ser dependente nem explorador dos outros. Quando ele trabalha lá em 2 Tessalonicenses, né, e também em Efésios, ele está falando para uma comunidade, olha, quem roubava, para de roubar. Antes, trabalhe com a própria mão, tenha com que sustentar e ajudar os outros. Olha, uma inversão. Assim, então, aqui já aponta também algumas das razões para o trabalho. O trabalho é para eu deixar, como a criança e adolescente ainda dependente, os doentes, enfermos, ok, eles precisam de alguém que trabalhe para ele. Mas a maturação pressupõe que você ganha capacidade de gerar seu próprio sustento, fazer sua comida, pagar seu aluguel, crescer, amadurecer, inclusive para casar. É a minha resposta para os jovens: quando é que você pode começar a transar, ter relação? Então eu falei: você já está preparado para assumir o custo total disso? Ou quer apenas brincar? Né? Depois o papai e a mamãe vai pagar a conta, vai assumir. Então, assim, um princípio, primeiro, cresça, amadureça, então depois, aí sim, muda de fase do jogo, do videogame, entende? Aí vai para outra etapa. Então, é preciso esse amadurecimento, né? Se alguém quiser interromper ou perguntar alguma coisa em um dado momento, aqui é como se fosse uma aula, tá bom? Assim, a gente pode, uma conversa, podemos. Enfim, o que a Escritura não está querendo é o preguiçoso. Aqui o ócio, quando fala, é essa preguiça, é diferente do lazer. A gente pode depois discutir sobre o que é falado aí, o ócio criativo e tal, né? Vamos ver se as pessoas suportam realmente o ócio. Ou como? Numa dimensão litúrgica, trabalhar para Deus, que vem do verbo hebraico avod, trabalhar, servir, adorar, render culto, servir a Deus, e charete, que é trabalho dos sacerdotes, tem o significado de colocar a energia e força da vida nessa perspectiva. O primeiro trabalho na Bíblia é a nomeação dos animais e aves. Não, o trabalho humano. Porque o primeiro trabalho foi de Deus. Ele desejou e operou, criou os céus e terra, né? E, bem, e ele também foi o primeiro a descansar. O primeiro sujeito que descansa é Deus, né? E isso vai se tornar um padrão para nós também, né? Então, mas posto o homem no Éden, Adão e Eva, logo foi dado um mandato para eles, que é o de crescer, deixar casa, se unir a alguém. Esse foi o primeiro mandamento que aparece na Bíblia. Deixa pai e mãe e tal. Mas, junto com isso, tem lá no propósito de Deus, criou e deu para eles os animais, a planta, falou: olha, cuida, administra isso aí, né? E um detalhe interessante da nomeação: aquilo que você der o nome, chamar, será chamado.
E nós continuamos fazendo isso o tempo todo. Esse é talvez um mandamento, ou ordenança, dizer, não é mandamento, uma ordenança ou um fato que mesmo céticos e ateus cumprem. Porque é o trabalho da ciência. A ciência o que faz? Ela olha, discerne as coisas, não, isso aqui é diferente daquilo, isso é um cavalo, isso aqui é uma pedra, isso é uma árvore, isso aqui é uma ameba. Não, isso aqui é lilás, a diferenciação, os elementos químicos, a tabela periódica dos elementos, você vê, vai medindo os espaços e dando nomes diferentes aos diferentes fenômenos de composição. Tudo está sendo dado nome, é o trabalho científico detalhado, impressionante. Todos nós somos adamins, né? Continuamos aí olhando, observando, pesquisando e dando nome nas coisas. Olha que bacana, né? Essa leitura bíblica. O que implica, então, esse trabalho de nomeação, implica em observar, diferenciar, classificar, possibilita a transmissão de conhecimentos, funda a ciência, que pesquisa e impulsiona a vida em todas as direções. A crescente diversificação das disciplinas científicas, filosóficas, artísticas e técnicas exemplifica a riqueza fecundante decorrente disso, né? Desse início. No mundo contemporâneo, cada vez mais dependente de tecnologia, deve-se ter cuidados para sua utilização ética com vistas ao bem comum e preservação da natureza. Caso contrário, se torna um meio de destruição e de dominação de grupos fragilizados. Uma outra coisa aqui é o seguinte: se o trabalhar, eu ler assim, está chato ou não? Tá dando para... Tá bom. Se o trabalhar é inevitável e meio positivo de realização pessoal e construção do laço social, porque nós precisamos uns dos outros para o trabalho, né? Negativamente, irrompe um lado sombrio quando se dá a exploração do homem pelo homem. Aí vem o Marx e a crítica, os economistas de todo o tempo, né? Como denunciado na literatura religiosa e em tratados políticos e filosóficos. Os profetas falam, ai daqueles que acumulam isso, e ficam como articulam de tal forma que ficam os únicos donos do pedaço. Ai de vocês, que acumulam casa sobre casa, e que exploram. Os profetas têm um senso de justiça social relacionado ao trabalho muito profundo, né? E também, nessa esteira, Marx, que foi um leitor da Bíblia, Feuerbach, que foi leitor da Bíblia, todos os grandes filósofos foram leitores da Bíblia, eles, dessa ética bíblica, de crítica à injustiça, que derivaram em filosofias seculares, ou seja, se tirou o sagrado, o transcendente, a ação de Deus, o Espírito Santo, e quando feito apenas com entendimento e na força humana, é o secularismo. E dá no nazismo, no fascismo, no PT, no PSOL, no Bolsonaro, dá nessas coisas todas. Entende? Bem, se o desemprego vitima e avilta pessoas, deixando-as vulneráveis e excluídas da cadeia de consumo, o excesso de trabalho é perversidade ou disfunção nas organizações empregatícias e é expressão de superexploração dos trabalhadores ou fruto de ambição desmedida dos dependentes de dinheiro e do símbolo de status, o que expõe uma autoexigência neurótica. Uma coisa são os escravizados, pessoas que foram vencidos e obrigados ao trabalho, ou o cara que não tem opção e tem que se submeter a condições degradantes de trabalho, porque é o único meio que ele tem. Outra coisa é a escravidão voluntária, de muito executivo, de muito empresário, de muito carinha aí, que se organiza e fica viciado em dinheiro, e trabalha 24 horas. Não tem descanso, não para. É a servidão voluntária que tem filósofos, Laboissi e outros, estudam coisas parecidas, tá? Assim, o sujeito é o patrão de si mesmo e se torna um escravo de suas representações mentais, de seus sonhos desmedidos, né? E aí o maior vítima do burnout são esses. Não são quem vive trabalho escravo, não. São esses escravos voluntários que são quem entra no burnout, que é um esgotamento mental, né?
Ora, como trabalhar produz desgaste, é preciso descansar, respeitando-se o ciclo biológico e celebrando a vida. Na narrativa bíblica, o Criador descansou e santificou o sétimo dia. Trabalhou 6 dias, no 7, santificou, separou, falou, não, é o dia de descanso. É o dia de, que gostoso, o texto fala, satisfeito com sua obra. Esse tempo de descanso, o Shabat, é incluído na lei dada em Moisés, lá no Êxodo. Iniciada pelos hebreus, essa prática do descanso sabático, aos poucos se disseminou para outros povos e através dos cristãos que santificaram o domingo como Shabat, foi incorporado ao mundo moderno. Organizações de saúde defenderam e sistemas legais de quase todas as nações reconheceram essa ordenança como direito humano básico. Reconheceram não porque se referia à Bíblia, mas assim, na prática viram que é benéfico uma interrupção de um dia na semana, né? A lei que protege indivíduos e famílias de esgotamento e coíbe a exploração dos trabalhadores nasceu, portanto, desta conotação espiritual, a santificação do sábado, a celebração da vida. O reconhecimento, olha, não é pelo muito trabalhar que eu vou ter, é Deus dá. Né? Até mesmo os animais e a terra necessitam descansar para que não sejam explorados e foram objeto também dessa graça. No texto, claramente, o homem descansando, o animal descansa, a terra descansa. E depois, em outras leis, em Deuteronômio, outras coisas, vão ter regramentos, claro, que a terra tem que ser descansada. Né? A cada 7 anos, deixa a terra sem nada. E os animais também precisam de descanso, coisas do gênero. No Gênesis da história, na Gênesis da história humana, o primeiro ser, Adão, nasce para a realidade de ter que prover ele mesmo sua subsistência e de sua família. Se trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem ao caos, é a partir da faina, o que o autor colocou, é a partir da faina, do labor, do trabalho, que sonhos se concretizam. Para além de uma ocupação que garanta a subsistência, e uma vez que precisamos trabalhar para viver, que haja um sentido para o trabalho, que haja um sentido para a vida. Viver é mais que existir. Viver implica num movimento relacional que transcende o trabalho necessário à sobrevivência. Bem, isso é uma primeira reflexão. Alguma questão até aí? Vamos fazer algumas ressonâncias sobre isso, depois eu continuo com uma coisa aqui. Como é que chegou até vocês? Estou pensando que existem... Fala para o outro escutar. Existem profissões que exigem esse trabalho mais do que... Existem profissões que exigem mais tempo de trabalho. Por exemplo, profissões que a pessoa não pode descansar toda semana, né? Então, eu acho assim que, por exemplo, os próprios médicos, enfermeiros e algumas pessoas que trabalham com saúde ou mesmo comércio, né? Que a pessoa, por exemplo, dono de padaria. Eu falo que padaria era uma coisa que eu nunca queria ter, eu né? Também não. Então, hoje, a própria necessidade do alimento, a própria necessidade do homem fez com que surgissem algumas atividades que impedem o descanso, né? E eu acho que quem escolhe as profissões também tem que pensar nisso. O que você sugere? Sim. Alguma questão a mais aí, de alguém? Romeu? Existe também se o indivíduo trabalha com outro indivíduo, né, que nem foi citado aqui o médico, por exemplo, o bombeiro entrando numa casa incendiada para salvar uma criança, quer dizer, o policial, quer dizer, a interação humana, e existe um indivíduo que fica apertando porca numa bancada que passa, né? Então, um pode ficar num tédio de ficar apertando as porcas, o outro fica com uma sensação de responsabilidade muito grande, medo de errar muito grande. Uhum. E eu estava lembrando ainda um terceiro caso que eu achei interessante. Uma vez aquele jogador de basquete, o Oscar, ele dava risada e falava assim: o meu trabalho era brincar. Então ele, quer dizer, é o bem oposto do resto, né?
Então, sobre essa questão de que ela falou que determinadas funções podem arrastar a pessoa para um tal ritmo que ela quase nunca vai poder parar um dia. Mas ela pode organizar e parar vários momentos durante o dia também. Eu acho que tem que negociar bem esses contratos, né? Que muitas vezes, na verdade, se junta a fome com vontade de comer. Né? Agora, você vai em muitos hospitais, sábado, domingo, você quase não encontra médico, eles dão um jeito de não trabalhar. Ou então, quando acionado, vão lá. Há muitos problemas nesse sentido de plantões não cumpridos. Né? Agora, evidentemente, nem todo mundo tem poder de escolha. Né? E agora, por exemplo, o cara da padaria, ok, tem que estar 24 horas, mas ele pode arrumar alguém para substituir, é uma questão deles também não querer ganhar só para si. Alguns estão lá porque é o tal negócio da servidão voluntária. Agarra com unha e dente, meu negócio é só meu, em vez de empregar mais alguém, treinar para ter sua folga, entende? Né, eu ganho, mas deixo o outro ganhar também, e eu folgo um pouco, né? Agora, isso que você está falando, tem trabalhos que nos colocam mais em contato com o outro, nos dá muito mais gozo, de relações humanas, crescimento, são desafiadores, lúdico. Minha filha está trabalhando num lugar aí de alta tecnologia, Verizon, que é dona da OL, em frente ao prédio lá quase da Google, né, que o pessoal vai de tênis e joga ping-pong, tem todo um ambiente relaxante que já algumas organizações compreendendo que a coisa não pode ser ferro e fogo, não. Tem que ter relaxamento, tem que ter ambiente bonito, não só aqueles ambientes de fábrica austera, não tem nada. Pode ter uma flor no lugar, pode ter um cenário mais gostoso, climatizado, poderia ter comidas, sucos e frutas disponíveis no chão de fábrica, nas coisas assim. Humanizaria muito mais, evitaria aquele estresse. Uma boa representação disso que o Romeu falou, de trabalho automatizado, o cara que só fica apertando parafuso, às vezes, ou só teclando uma coisa, aí é um tédio lascado pela repetição mecânica, porque isso um robô faz melhor, porque não precisa de humano para isso, não. É aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Que ele acaba a máquina engolindo fulano. Mas você veja bem, uma representação assim, deprimente de arte que fala sobre isso, está no nosso metrô de São Paulo, na estação da Sé, tem um grande painel, vocês já viram lá um painel imenso, você começa a ver lá, falando sobre São Paulo, dentro da fundação e tal, no final vai enchendo de prédios, de máquinas e tudo, você vê expressões de pessoas angustiadas, de prédios, carros e fábricas. Isso é uma representação doentia do que é a vida de muitas pessoas. Como que o nosso sistema produtivo, de fato, se tornou um instrumento de tortura para muitos. Tá representado na arte, isso, né? Embora nós temos também representações lindas de realidades utópicas para se tratar isso, está lá o lobo, a Bíblia mesmo fala, o lobo vai comer com cordeiro, mas no passado tinha aquelas coisas assim, o sujeito na rede, o outro balançando e levando uva na boca dele, ou então aquelas paisagens bonitas de animais, riozinhos, aves, todo mundo trabalhando bonitinho, os cartazes lá na União Soviética, né? O realismo, o socialismo, a estética russa, comunista, para falar que eles eram um Estado para o bem-estar dos trabalhadores, só representava gente feliz no trabalho. Os nazistas também mostravam pessoas felizes, organizadas, disciplinadas no trabalho. Igual quando você vê a arte na Coreia do Norte. Você entra e vê algumas coisas sobre a Coreia do Norte hoje e na Alemanha nazista, a mesma coisa. Todo mundo feliz e contente, mas aquela sociedade de formigas eletrônicas controladas. A gente sabe que não é isso. Isso é mera propaganda, né? Vamos falar outras coisas aqui que eu acho interessante. Nós temos o trabalho do organismo, das células, dos órgãos, do cérebro, nos mantendo vivos. Eles processam informações dos sentidos, analisam e dispõem os dados para a inteligência e a consciência deliberar e a pessoa agir no meio físico e social. Então agora eu estou convidando vocês para entender outro tipo de trabalho que existe. Nós temos o trabalho das formigas, dos cupins, das abelhas,
cheio de lições para nós. Vai ter com a formiga igual ao preguiçoso. E quando você começa a ver a organização de uma sociedade de abelhas, de formigas, é espantoso o negócio. Né? É espantoso as lições. Nós temos outra coisa. A família e a igreja são vistas pelo Rabino e o apóstolo Paulo como organismo com partes ou órgãos especializados e integrados, onde o trabalho de cada parte mantém um conjunto vivo. Então, nós estamos entrando numa teoria hoje chamada sistêmica, né, que é isso, tudo é um todo integrado. Aí no metrô você vai lá, olha, se para um trem, todos param. Aqui é uma coisa assim, tudo interfere em tudo. Né? E no nosso organismo, se uma parte adoece, bagunça tudo, sobrecarrega as demais. Se uma parte de alguém não faz o que deve, numa fábrica, ou num grupo, na escola, ou em casa, sobrecarrega os demais, ou interrompe o fluxo de funcionamento e pode colapsar tudo. Então, tem que haver uma harmonização, onde cada um, segundo a sua capacidade, vocação e possibilidade, dá o melhor. Né? Há um lema bíblico que é o seguinte, que cada um dava de si o que podia na comunidade de Atos, segundo as suas posses, segundo... Né? Aí vieram os socialistas, marxistas, Marx e Engels, falaram assim, de cada um segundo a possibilidade, a cada um segundo a necessidade. Olha que interessante esse lema. É justo, de cada um segundo a capacidade, a possibilidade. Né? E a cada um, ou seja, o retorno a cada um segundo a necessidade. Ou seja, quem tem muito não sobra, quem tem pouco não falta, que é o princípio bíblico, que os socialistas aproveitaram e deram uma dimensão política para isso, só que a coisa desembestou depois. Né? Mas continua válido esse princípio seguinte, se eu tenho capacidade de fazer mais, não quer dizer que eu tenho que eu ganhei é só para mim, não. Eu tenho que ter um olhar para aquele que não tem capacidade. Tanto que nós temos hoje tantos movimentos organizados de populações, de grupos, de pessoas com deficiência. Então, o deficiente físico, sensorial, mental, todos eles precisam de uma compensação. Eles não são culpados por ter nascido ou adquirido uma deficiência. Então, daí vem aquela coisa de Paulo, né? Você trabalha e ajuda o que não tem, numa grande corrente humana. Você tem o privilégio de estar com saúde e ter tido uma boa iniciação em matemática, ter conseguido um bom emprego, ótimo, amém, desfruta disso, mas lembre-se do mundo vizinho. Não é um direito seu, igual os senadores e os juízes falam, direito adquirido, eu tenho meus privilégios, e vocês aí, entende? Eu trabalhei 50 anos para ser aposentado com um salário mínimo, e trabalhei mais que qualquer senador desses aí, garanto. Entende? Eu, como 80% dos brasileiros, se aposentam com 2 salários para baixo. Eu sei o que é isso. E sempre trabalhei muito. Né? Eu nunca consegui acumular, mas que também eu tinha um princípio bíblico. Né? Nada tendo, possuindo tudo. Nada tendo, possuindo tudo. Né? E se tiver, ter como se não tivesse. Olha que interessante, a Bíblia desafia a gente. Se você tem, cara... Não quer dizer, não se apega a isso não. Seja elástico, abrace outros. Na sua família, na vizinhança. Ajuda uma fundação. Ajuda missões aí de socorro e fora. Lembre-se que você trabalhando não é para você trocar sua casa de 3 quartos por uma de 4, ou trocar uma casa de 80 por uma de 200, pegar um carro de 80 mil por um de 200 e um blindado. Não é para isso não. Isso é uma ilusão capitalista, materialista, diabólica. Diabólica. Isso é uma dispersão. Né? Hã? É o que? Sim. Sim? Né? Então nós vamos aprofundando esse termo aqui, esse texto. Muitos tipos de trabalho têm etapas distintas. Veja esse templo aqui, uma casa. Aconteceu o quê? Para ser construído, uma decisão. Vamos construir. Alguém preparou o terreno, alguém tratorou o terreno, outro fez massa, colocou ferro, mediu espaço, calculou ângulos, peso, quantidades. Envolveu uma série de trabalhos, especialidades, é um todo orgânico. Né? Assim é a vida.
pensar assim ajuda muito. O que pede a colaboração entre vários agentes, cada um numa especialidade, todos necessários. O apóstolo Paulo diz que alguém ara a terra, outro lança a semente e a cobre, outro rega e Deus dá a fertilidade e os frutos. O sol, a água, a terra e o vento trabalham nesse processo. Olha como é que é bonito. Nós estamos inseridos num todo maravilhoso, né? Vida é trabalho. Trabalho é energia, movimento ativo ou passivo, o tempo todo. Nós somos compostos por átomos que estão lá agitados o tempo todo, prótons, elétrons, a vida é movimento, é trabalho, né? Energia. Agora, muitos trabalham no silêncio, orando. Mesmo alguém no leito, como enfermo, trabalha quando contempla o mistério da vida, quando ora, agradece, intercede por outros junto a Deus. Deus que trabalha para o bem dos que o amam e também graciosamente para os justos e os injustos. Deus é incompreensível. Ele manda o sol para todos, para os bons e para os maus, para os justos e injustos. Mas é interessante essa ênfase do trabalho de pessoas silenciosas. Eu vi ontem uma reportagem sobre uma freira que durante 40 anos acompanhou pessoas condenadas à morte em Singapura. Alguém leu essa reportagem? É muito interessante. Era uma professora, uma freira que deu aula num certo lugar. Aí, uma mocinha passou por lá e tal. Anos depois ela viu num jornal lá um assassinato bárbaro, que essa pessoa que tinha sido aluna, já adulta, ela com o marido e a amante do marido, num ritual, mataram 2 crianças. O negócio chocou Singapura, enfim, foram presos e condenados à morte. Aí ela ficou sabendo pelo nome, ela pediu permissão para visitar essa moça, essa mulher condenada à morte. E durante 12 anos, no corredor da morte, essa freira todos os dias praticamente ia visitar, conversar, orar. Quer dizer, essa mulher teve uma transformação lá dentro, mas a pena não foi revertida. Mas aí outros condenados também pediam para conversar com ela. E ela fazia isso sempre, durante 40 anos. Ninguém sabia desse caso. Pessoas que fazem esses trabalhos maravilhosos em silêncio, não aparecem no Facebook, nem no Instagram, essa estupidez moderna, né? Essa coisa que você tem que fazer propaganda, você fazer um outdoor, sair. Eu tenho que fazer pinturas no corpo, eu tenho que fazer malabarismo, pintar o cabelo horroroso, igual esse jogador de futebol e outros, assim. Eu tenho que fazer um estardalhaço para aparecer, berrar, gritar, ficar nu. Não, essa mulher, um trabalho silencioso, e como ela tem muitos. Quantas pessoas cuidaram de vocês? Sabe quem se lembra? Uma enfermeira, uma professora, aquela mulher que limpava a casa, que levava você para a escola. Vamos olhar para essas pessoas simples, que sustentam a vida. O mundo não depende desses, os políticos, os generais, eles estragam a vida. Quem sustenta é quem está fazendo pão. É o cara que está pouco se lixando aí, nem compreende essa confusão de noticiário. É o sujeito que ara a terra, que leva, ceasa. É isso que sustenta a vida. É o sujeito que limpa as coisas. É o lixeiro. Eu várias vezes já parei esses caminhões de lixo, dou coisa para eles, converso, eu falo, posso entrar, levar meus filhos pequenos para. Né? É um pessoal legal, que eles estão limpando nossa sujeira. Tá? Por isso que eu me identifico com os garis lá no meu prédio, que passam no meu condomínio. Muitas vezes eu fui limpar a lixeira do condomínio também e orientando meus. Lá, eu estou num condomínio cheio de gente erudita da Unicamp. Mas você vê a nossa lixeira, que é um retrato de uma deseducação. Na teoria, eles são super sofisticados. Metade, pelo menos, militante de esquerda. A outra metade, não, mas assim, gente que teve acesso às melhores escolas. Mas assim, um vidro quebrado joga de qualquer jeito, o cara pode cortar. Ou não embrulha, não tem carinho nenhum, joga, larga as coisas, não orienta a empregada nem o filho, sabe? Eu já coloquei, escrevi, olha, gente, em atenção a essas pessoas, vamos, que tal, né? E muitas vezes eu faço questão, aí sim,
Eu pego, estou lá, estão passando de carro, eu estou lá limpando, arrumando a lixeira. Embora tenha os funcionários para fazer isso em outro momento. É só para ganhar moral e impressionar essa turma. Que é uma alienação muito grande. Muito grande. O pessoal diz salvar o mundo nessas teorias políticas todas aí, mas não ama quem é vizinho. Faz barulho, perturba. Entende? Então, nós como cristãos temos que ser como essa mulher, essa freira que visitava alguém 40 anos sem ser vista. Né? Bem, outra coisa aqui, caminhando, posso falar mais uns 10, 15 minutos aí? Posso ou não posso? Vocês estão presos ao relógio? Tá bom. Tá bom. Aí depois nós vamos... Eu quero ter reação com vocês, tá? Nosso Salvador Jesus Cristo colherá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Isso está lá em Isaías 53, né? É um trabalho de resgate de nossas vidas, cansado de trabalhar em vão, para nos dar o descanso eterno. Completo, um descanso completo, existencial, para que vivamos eternamente livres, felizes na nova terra, no novo céu que se aproxima, integrando uma nova humanidade, com uma nova biologia, onde não mais haverá pecado, dor e trabalho vão, à toa. Né? Então tem a citação de Hebreus 4, 3, 2, 2 Pedro 3, 3, Apocalipse 21, que falam desse novo cosmo, né? Desse novo habitat humano, de novas relações entre nós, a natureza e uns com os outros. Então, irmãos, com mãos, cérebros, alma, sentimento, desejo, boa consciência e determinação, como pessoas maduras e capazes, trabalhemos empregando o melhor do que somos e temos como cooperadores de Deus, co-criadores da vida. A pior motivação para o trabalho é a mera ambição de possuir coisas, acumular capital e agir como neuróticos acumuladores que se afadigam, dormem pouco, perdem amigos e fazem muitas contas. O livro de Eclesiastes escrito por alguém que teve, olha, interessante, enquanto Jó é um cara que começa a perder tudo, no Eclesiastes é um sujeito que, em todos os sentidos, é o ideal dos coaches modernos, né? Dos gurus aí, cara que conquistou tudo, tá? Dinheiro, trabalho, ciência, sabedoria, mulher, bens, tudo, assim, o competente, fez todos esses cursos de coaching que está na praça, entende? Então, mas depois ele faz um balanço e ele entra em depressão, um tédio profundo e questiona tudo isso. Tudo isso é vaidade, é vento, é nulo. Isso é palavra de Deus para nós. Nós temos que dizer isso para os coaches. Não embarque nessa que está muito em voga hoje aí, tá? E faça outra coisa que tem onda, faça uma constelação familiar, você vai descobrir não sei o que lá dos seus antepassados, se livre, você está liberto. Tá? Eu trabalho com isso, inclusive, genegrama, mas sem essa ilusão dessas propagandas aí que anunciam coisas impossíveis. Né? Igual na corrente evangélicas aí de supernaturalistas, fala que se você identificar se seu tataravô foi maçom, ou se a bisavó era de Umbanda, ou não sei o que, né? Isso explica porque que você está mal no trabalho, mal no casamento, então tem que fazer um exorcismo, uma batalha espiritual e anular essas maldições e você está liberto. Gente, isso é bobagem, sabe? Então, são usos e abusos indevidos e totalmente fora de contexto de conhecimento de biologia, de genealogia, de genética, para o mundo aplicado ao mundo espiritual. Sabe, olha, mas eles têm uma oratória, são verbosos, aí tem testemunho. É igual você vai numa reunião do Amway ou de outros produtos aí, era o antes e o depois.
Eu era pobre, ferrado, eu tinha um Fusca. Agora comecei a ganhar dinheiro. Olha, agora eu sou embaixador, eu sou pérola, eu sou diamante e tenho carro e casa. São conversões materialistas interessantes. Isso é igual uma igreja universal. Né? Então, veja como é que a atração do poder, do dinheiro e da vida fácil é enganosa, é uma proposta diabólica. Se fizer isso para mim, cara, eu te dou todos os reinos do mundo. É a mesma coisa, sabe? Essa sedução do poder, da riqueza, sabe? E nós vamos ver, na economia bíblica, o sofrimento é necessário. E esse pessoal quer fugir de sofrimento, né? De uma forma mágica, irresponsável, infantil. E, geralmente, os promotores disso são oportunistas. É pura tolice o correr atrás de vento. Não, é pura tolice e um correr atrás de vento ser como o empresário que se encontrou com Jesus, achando que Jesus seria um coaching, que ele daria uma fórmula, o kit de cursos para a prosperidade e a vida eterna. Lembra daquele jovem empresário próspero que queria mais ainda? Ele não estava com... O texto já fala, ele já tinha muito, mas queria mais ainda. Mas por quê? Porque é bom ter mais. Aí alguns têm uma desculpa, alguns... Tem gente que fala, vou ganhar loteria, aí eu dou dízimo, depois eu dou não sei o quê, e não sei o quê, a justificativa. Ou então assim, não, vou fazer isso, mas eu vou ajudar. Eu nunca vi pessoas ajudando depois. Se você não ajuda antes, você não vai ajudar depois. Cada vez você tem mais coisas para resolver. Se você começa a ganhar muito dinheiro, você vai ter que gastar mais com seguro, com mais segurança, com advogado, você vai ter medo de imposto de renda, a sua vida começa a viver em torno de segurar o que você tem. A sua energia, a sua alma vai sendo consumida no buraco negro da angústia e da ansiedade. É isso que o diabo faz com você. Lembrando, Tiago, irmão de Jesus Cristo, que fala, o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Lembre que economia, dinheiro, poder está no rastro desses milhões, centenas de milhões de mortos por causa de teorias políticas, econômicas, para resolver esses problemas nossos de ter. Então, como é que o dinheiro é um demônio poderosíssimo? Nós temos que saber manejá-lo com muito cuidado, sabe? É uma realidade assustadora. Se alguém começa a ganhar dinheiro, eu tenho pena. A Bíblia fala, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. É outra coisa. Eu não estou fazendo elogio à miséria, nem à pobreza. Mas eu prefiro a pobreza modesta, digna, do que riquezas que geralmente matam a alma do fulano, tornam ele um narcisista, insensível e corrupto. Porque chega no ponto, cara, quanto mais tem, mais quer ter. Porque o dinheiro, na psicologia, tem muito submoção. É um reforçador universal, ele não se basta. É como se você desencadeasse abrisse uma coisa e começa a girar por si próprio. O dinheiro te pega. Então você tem que ter muito cuidado quando você está começando a ganhar dinheiro, né? Você tem que administrá-lo, se livrar o mais rapidamente dele possível, né? Assim, determinando, eu e minha família precisamos apenas disso para viver bem, é preciso eu sentir o resto, se eu ganhar mais, vou investir em missões, vou investir em socorro, em alguma coisa. E esse era o princípio dos metodistas. Veja, eles não justificavam, se eu ganhar, eu vou trabalhar o máximo, economizar o máximo, mas vou manter um padrão de vida modesto, vou investir em educação dos outros, vou investir no reino de Deus. É muito diferente o propósito, sabe? E isso evitou revoluções sangrentas na Inglaterra na época do Wesley, e eles exportaram missionários para o mundo inteiro, né? Jesus nos diz que o destino de muitos dos bens dos acumuladores é a boca da traça, a corrosão da ferrugem, vai encher a bolsa de ladrões e a conta dos maus políticos que domina a maquinaria do Estado voraz. Não é isso? Sábio é quem trabalha sabendo que Deus é o
previdente provedor do que precisamos. Como se ele nos dissesse lá em Minas, chá comigo. Descanse como uma criança saciada que dorme no colo da mãe. Salmo 131. Descansa, ó alma. Não anda à procura de coisas grandiosas demais, não. Descansa. Pois Deus mesmo sabe que é preciso descansar. Ele foi o primeiro a trabalhar e a ter férias. Está lá em Gênesis 2, 1 a 3. Este registro orientou a futura lei do descanso para todos, incluindo os meios de produção. Está lá em Êxodo 28, 11. Então, finalizando, aprendamos então a descansar, a dormir bem, curtamos as boas e belas coisas à nossa disposição gratuitamente. Por exemplo, tem a exposição do Da Vinci aí, programe ir com os filhos, com o pessoal da igreja. São Paulo tem mais de 150 museus temáticos interessantíssimos, e quase tudo é de graça. Eu fui em dezenas deles com meus filhos. Eu nunca tive dinheiro sobrando, mas meus filhos conheceram muito do bom e do melhor de graça. É só vocês entrar no site da prefeitura, fala museus, e começa, aqui perto de vocês tem vários. Nós temos que disseminar essa cultura de visitar museus para as igrejas, para os jovens. Porque senão eles vão para as baladas, senão eles vão ficar aí bobagem, vendo seriados e seriados, estupros feitos lá em Las Vegas. Né? Vão ficar pressionando para você para gastar dinheiro lá em Disney, né? Quando tem muita coisa linda aqui em São Paulo para se ver, né? A igreja pode contribuir para a elevação cultural da população. Olhemos, Deus nos convida a não gastar suor à toa e nos chama ao excelente. Ele associa o bom trabalho a algo prazeroso. Está lá em Isaías 55, 2, Neemias 12, 43. Eles estão na construção de Neemias e eles estavam alegres cantando. Sabe? É muito diferente. Deus associa o trabalho a algo prazeroso. Olhemos para os lírios e flores dos campos. Agora é Jesus, tratando da ansiedade, num capítulo que ele trata de ansiedade lá. Por que vocês estão preocupados? O que comer, o que vestir, a conta. E Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. Não, são preocupações válidas, mas não ao ponto de você adoecer. E não é por muito trabalhar que você vai obter, está aí aquele salmo. Em vão trabalhos que constrói se Deus não edificar a casa. Em vão vai vigiar a sentinela se Deus não vigiar também. Esse salmo nos orienta muito, olha, muito bem que você planeje tudo, mas não é por aí não. Não é por aí. Faça a sua parte, não seja relapso, faça o melhor que você puder, mas relaxa. Agora fala, agora é com Deus. Eu estou orientando algumas pessoas que estão em vestibular agora, eu falei, para de estudar agora, descansa. Tudo que você precisa aprender, já sabe. Tá aí, deixa o seu Google interno funcionar sozinho. Tá? Porque tudo que você aprendeu, leu, já está dentro de você. Agora vai pela intuição. Uns dias antes de vestibular, não é para estudar. É para fazer outras coisas, é para dormir mais, é para fazer outras coisas, e vai, entrega para Deus e vai. Entende? Não é pelo muito esforço. Se você fizer muito esforço, você gera uma tensão incompatível com a boa fruição da coisa. Se você coloca um imperativo dentro de você, assim, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que passar, eu tenho que, isso é muito, provavelmente você não vai alcançar. Que gera uma tensão interna, emocional, que é incompatível com o necessário relaxamento para reflexão, para um bom trabalho. Você pode trocar, eu tenho que, por eu quero muito. Aí sim, é mais suave. Eu quero muito tal coisa, mas faço o trabalho e pronto. Né? E outra coisa é o seguinte, olhemos para os lírios e flores do campo, contemplemos a majestade das altas montanhas, olha, vamos lembrar das montanhas, a formosura das florestas, vamos penetrar agora mentalmente, a variedade das criaturas que estão em todo lado. Acompanhe o movimento de uma formiga um dia, tenta acompanhar, ou de um beija-flor. Essas coisas são belezas disponíveis para a gente, gratuitas, né? Deleite-se ao contemplar o céu a qualquer hora, agora ou à noite, no campo, né? É um espetáculo de luzes e cores em constante mutação.
Curta a vida com amizades, com amigos, participe de alegres mutirões solidários, trabalhe para os doentes, pessoas com deficiência, para os refugiados, crianças e idosos com limitações. Acumule amizades, invista no bem das pessoas e no reino de Deus e sua justiça. E tudo que temos de real necessidade receberemos de Deus pelas vias normais do trabalho e da rede de solidariedade. É isso? Vamos mais uma pausa, assim, de algumas questões aí. Que eu tenho só uma conclusãozinha pequena agora. Você abordou muito o aspecto da ganância, né, como geradora de um excesso de trabalho. Na minha área, medicina, a gente está vivendo essa coisa de burnout, não tanto, claro, tem também esse lado, mas o excesso de demanda, que tem angustiado muito os profissionais da área médica, não só no Brasil, mas isso a gente vê no mundo inteiro. Recentemente eu li um artigo do BMJ, o Jornal Médico Britânico, dizendo que lá a síndrome burnout está tão intensa que os médicos estão se aposentando em média aos 59 anos. Na verdade, não se aposentando, estão fugindo da medicina. A maioria vai para outra coisa, vai ser chefe de cozinha, vai pescar. O cara não quer ver gente de jeito nenhum. Eles estão flexibilizando para estrangeiros, estão chamando pessoas, médicos de outras nações para irem para lá, para substituir esse pessoal que está saindo dos ingleses. E o sistema médico inglês é muito organizado, né? E lá você tem, diferentemente do Brasil, onde você tem uma demanda enorme também, angustiante para o médico, e que ele não tem muitas vezes como resolver aquilo, né? Ele sabe o que é, para onde ele tem que ir, que exame fazer, ou para que profissional encaminhar, e ele não vai, não tem o exame, não tem o profissional, não tem nada. E aquilo gera angústia, e aquilo vai acumulando, e não para de chegar gente, não para, é queixa. E você resolve uma, vem outra. E seja num país como o nosso, com uma demanda gigantesca que você não tem condição de resolver, ou mesmo lá no primeiro mundo, onde você tem condição de resolver, e outras questões vêm, excesso de burocracia, excesso de regulação, o cara chega para você, já leu na internet, o Dr. Google, o que você tem que fazer, a pessoa te pega em casa no WhatsApp, te manda o exame, quer o teu parecer, você não tem paz 1 minuto. Então isso gera burnout, está gerando, não só nos médicos mais velhos, vontade de sair, de fugir, de abandonar, suicídio. Sim. A classe médica hoje só perde da polícia militar em termos de suicídio. Sim. E os médicos residentes, já tem vários casos, a USP está estudando isso, a angústia dos jovens que estão se defrontando com esse negócio, sem muita perspectiva, ou com uma perspectiva tenebrosa, e os caras estão pirando cedo. Então, assim, existe além da ganância, dessa coisa pessoal, né? Existe algo inerente à própria atividade que deixa, e é uma característica do mundo moderno. Sim. Seu nome é? É um testemunho, não é nem uma pergunta. O seu nome? Kleber. Depois eu quero conversar com você, que tem esse assunto muito importante, a gente tem conversado aí no CPC sobre isso, né? Só um adendo aí. Por exemplo, eu tenho atendido colegas médicos, né, que em posto de saúde aí, pressionado pela família, o cara que está fazendo uma revisão de INSS, a família ou o doente fica contrariado, que queria uma coisa, o médico falou, bom, pelos exames é isso. O cara é ameaçado de morte, é isso. Eu já atendi médicos com profundas depressões, isso mesmo. A demanda é muito grande e ameaça de processos para qualquer coisa. Hoje nós estamos qualquer coisa, o nome do sujeito vai para a imprensa, vai para ali, e aí uma vez caiu no WhatsApp, numa rede, é muito difícil reverter. Dá trabalho, dá muita angústia. Então, isso mostra que as relações humanas hoje estão muito adoecidas. E nós temos que tomar um extremo cuidado. Antes de ontem eu postei, após a decisão do Supremo Tribunal, em vários grupos que participam, eu escrevi um texto assim, conclamando, gente,
tem gente batendo palma, tem gente angustiada, vamos nos respeitar, ninguém comenta, tudo isso vai passar, vamos aquietar, porque assim, nós temos que transcender essas questões, sabe? Respeitar, porque todo mundo está vendo, nós temos dados muito parciais, nós não sabemos as coisas de bastidores, não sabemos. Né? E a minha escolha não tem que ser entre o demônio ou o diabo, nem uma coisa nem outra. Então, nós temos que superar essas categorias, esquerda versus direita. Isso é uma categoria falsa, ultrapassada do século XX. Nós precisamos aprender a trabalhar com categorias do reino de Deus. Entende? É outra coisa. Não vamos entrar na agenda dos outros, desses impostores, não vamos entrar... você vê, de um lado um ex-presidente, do outro um presidente, ambos com suspeitas seríssimas, coisas de tribunal ligadas a assassinatos de inimigos políticos. Marielle de um lado, pode ser que não seja o Bolsonaro, direto ou indiretamente, mas o Celso Daniel com o Lula, delação lá já suspeito, uma série de coisas, pelo menos do grupo dele relacionado a isso, família do Celso Daniel toda longe do país, né? E do lado da Marielle, fortes indícios de milicianos, gente muito da cozinha da casa de Bolsonaro. Ou seja, política é criminalidade, sempre foi mais ou menos isso. Eles não são santos. Então não vamos nos comprometer com bandido, de um lado nem de outro. Nós temos que ganhar um distanciamento e ter uma postura profética. É lamentável que tantos eminentes líderes evangélicos e outros aí ficam de um lado e do outro, sancionando, abençoando um e outro. Isso é um absurdo, entende? Nós temos... de fato, amém, nós temos que realmente, para ter autoridade profética, nós temos que estar distante disso e posso concordar pontualmente nisso, posso concordar, não é rejeição em bloco de um de outro, mas olha, nisso aqui eu vou com você, nisso aqui eu não vou, pronto. E igual nós temos que treinar os nossos filhos nas escolas, como é que eles vão conviver com os amigos, nos grupos, na rua. Filho, você vai na escola, mas seu amigo está falando palavrão, você fala, não, isso aqui você não fala. Está bebendo, você pode beber, tá? Beba, bebi um copo para mim, chega. Eu não preciso ser como os outros. Eu tenho que ter meu limite, minha identidade. É um pouco isso da gente delimitar fronteiras e saber bem mesmo aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. Mas só a questão do burnout aí, de fato, há muitos anos eu acompanho isso, os médicos são os que estão mais sujeitos a isso, né? Os psiquiatras, particularmente, é impressionante como em suicídio enlouquece. Tá? E também pastores. Você vê que o pastor tem uma demanda tremenda. Ele lida com... Eu, psicólogo, lido com famílias, mas com cada família aqui isolada. Agora o pastor lida com 20, 30, 50 famílias, absorvendo coisa aqui, de lá, alguém queixa de outro daqui, o cara tem que dançar. O pastor não pode nem deixar a sua posição política, outra coisa conhecida, e é bom não colocar mesmo, tem que tomar cuidado, porque se fala isso, desagrada o outro. Então, tem que manter uma posição de muito equilíbrio em todas as questões, e às vezes, lutando com as questões de sobrevivência no dia a dia. Chega um ponto, e ele, ao mesmo tempo, o pessoal acha que ele não pode pecar, que ele não pode errar em nada. Nem descansar. Então, o sujeito, por isso que eu conversei muito com ele, olha, cara, seja normal, seja apenas normal, seja com os outros, não relaxa, tem amigos, caminhe, não espere dele, da mulher dele, nada de excepcional, entende? Hoje ele está pastor, mas amanhã ele pode ser um comerciante, pode ser outra coisa, qualquer um de vocês poderá vir assumir essa posição, porque senão a expectativa sobre as pessoas é muito grande e o sujeito entra num colapso, né? Uma coisinha que eu acho que vai ser então interessante aqui, o modo como as escrituras encaram o trabalho é totalmente distinto do espírito de nossa época capitalista. Eu coloco um E, um grandão no meio do capitalismo, capitalista. Mas aí olha aqui, capitalismo liberal ou capitalismo comunista. Ambos tratam de capital. Uma forma de capital o Estado domina, outros são os indivíduos ou o mercado, que é dito livre, mas não é tão livre assim, né? Mas é totalmente, então, o modo da escritura é totalmente diferente do apregoado pelos gurus de desenvolvimento pessoal e organizacional, ou dos supercoaches que querem te iludir a ser um robô ou uma robôa, super produtivo, competente em multitarefas e habilidades, e que irá acumular o primeiro milhão em um ano. Não é essa promessa que faz por aí?
É uma abominação. Esses exterminadores do futuro excitam as mentes, mobilizam a cobiça, desumanizam as pessoas que se tornam obsessivas, competitivas, sem compaixão, narcisistas que vivem buscando se afirmar sobre os demais. É isso o resultado. Né? A identidade de muitos, o sobrenome, parece ser a conta bancária, a grife famosa, a aparência de bem-sucedido, tão longe do estilo de vida simples, livre e gozoso que Jesus nos propõe. Olhai os lírios do campo, as aves do céu. Deus cuida delas e muito mais ainda de vocês. Ele nos convida a crer nisso. Ele sabe. Né? Nunca se trabalhou tanto como agora. Mais até que no tempo da escravidão. No tempo da escravidão não tinha luz elétrica. Para chegar às 7, 8 horas da noite, ninguém trabalhava. Os escravos estavam lá na senzala, nas festas, estavam lá, né? Os patrões também, os fazendeiros, o pessoal recolhia. E não havia muita diferença do que se comia na casa de um do que do outro, não. Não havia muita, não. Hoje se trabalha mais do que esse tempo da escravidão. O expediente agora estende para casa, para o campo, para a praia, o avião, na igreja, celulares grudados na mão, ansiedade por uma mensagem que se aguarda, né? O tempo todo, será que chega? Não, eu fico olhando, eu acho um negócio perigoso. Eu vou ler minha Bíblia aqui no WhatsApp, daí a pouco o cara está vendo Facebook e outras coisas. Eu acho que nós temos que ter uma ética. Você vai no teatro, cinema, você tem que desligar o celular. Então, acho que isso devia ser adotado na igreja também, porque a tentação é muito grande. Vamos voltar para a Bíblia de papel. Né? Bem, então nós estamos tão conectados em vários meios tecnoeletrônicos, com suas emissões de raios nas vistas e no cérebro, nós corremos o risco da fragmentação psíquica pela divisão da atenção e dispersão de foco. Quantas crianças e jovens hoje não se tornam dependentes de fármacos para lidar e não curar o TDAH, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que está uma epidemia de diagnósticos assim, para todo lado? Uma lástima. Crianças de 5, 7 anos tomando medicamento de adulto. Né? E quantos jovens e adultos fazem uso de drogas lícitas e ilícitas para se manter ativos no trabalho? Quando vai fazer uma prova, na USP, por exemplo, meu filho de lá, ele conta, os estudantes conseguem Ritalina e outros medicamentos assim, adoidado antes de prova e tudo, mesmo os que não têm diagnóstico para isso. Né? Quantos jovens, então, fazem uso dessas drogas lícitas e ilícitas para se manter ativos no trabalho, concentrar no estudo e também se manter potentes sexualmente? No filme Tempos Modernos, Charles Chaplin ironizava profeticamente o que vivemos hoje, quando máquinas nos dominam. A nossa identidade humana está em xeque e no ponto de mutação. Segunda-feira agora, seria bom todo mundo ver um programa que vai ter no Roda Viva, com o Yuval Harari, que escreveu Homo Sapiens e o Homo Deus, especialmente Homo Deus que eu vou estar falando aqui. Né? Ele mostra como que a inteligência artificial já domina as mais complexas operações financeiras e militares, a produção das fábricas, pesquisa em laboratórios, tudo que nós fazemos tem inteligência artificial já. Né? E ela está no início, está crescendo, que já substitui com vantagem os humanos em quase tudo. Robôs fazem diagnósticos completos de um paciente e operam no cérebro, à distância. Então, as profissões todas, inclusive a medicina, estão sujeitas a mudanças, mutações, que a gente não pode nem calcular o efeito disso. Né? O que nos resta fazer? Adquirir uma cultura de resistência à maquinação dos humanos e de nossos relacionamentos. Ou seja, nós temos que resistir ao espírito da época que está nos tornando semelhantes a máquinas. Nós já temos condições de termos pessoa com 70%, 80% dela com material não biológico, mas com próteses, com chips, com vida plástica, com coisas assim, entende? Tem vários
Kurzweil cita isso, tem o Yuval Harari, tem muita coisa aí com os avanços da tecnociência, aparatos e tudo. Então, você vê, nós já podemos ter uma pessoa funcionando, sendo que 80% dela já é não mais material biológico, e sim platina, coisas do gênero, né? Bem, o que nos resta fazer então é adquirir uma cultura de resistência à maquinação, orientados pelos valores do Evangelho Bíblico, que nos chama a sensatez, que nos resgata da neurose e demências contemporâneas, que nos quer sentados à mesa com a família, com os amigos, em relações solidárias, comendo sem pressa o arroz com piqui, né, com quiabo e feijão tropeiro lá de Salinas. Não vão para o céu antes de conhecer esse prato lá de Salinas, né, arroz com piqui, quiabo e feijão tropeiro. Ou à tardinha, pão de queijo com um cafezinho da minha irmã, da Zená. Tá? Nós precisamos redescobrir a alegria disso. Isso é terapêutico. Mas isso pressupõe encontro. Viu, menina? Desliga o celular na sua casa, de todo mundo, na hora de comer, na hora de jantar. Nós precisamos ter tempo para esse... Nas escolas, os professores estão lidando, tentando, olha, sem celular, vamos conversar, vamos aprender. Nós estamos desaprendendo, e com isso a solidão aumenta, e com isso, inclusive, a depressão juvenil está explodindo, e o suicídio de jovens está explodindo, porque cada vez mais as pessoas, tendo meios de comunicação social, estão mais solitários. É uma contradição violenta, né? Então, nós precisamos da realidade do carne e osso. O próprio Deus teve que se tornar carne e osso. E por que nós vamos deixar de ser carne e osso e virar máquina? É preciso uma conversão. Nós precisamos, de fato, de novo, o aperto, o abraço. Isso que é terapêutico. A maior parte das pessoas que vêm com depressão, a gente vai analisando, eles não têm memória de suficiente abraço e colo do pai e da mãe. E, aliás, o abraço e colo de pai e mãe, esses ternos afetos familiares, desde cedo, é a melhor vacina contra a perversão sexual, contra a crise de identidades, contra neuroses, contra adoecimento psíquico. Se nós tivéssemos isso, não teria essa onda de loucura e de demência contemporânea. Então, o remédio é simples, a gente voltar à simplicidade, vamos nos reencontrar com o tempo das avós, vamos ouvir histórias, a igreja nesse ponto, ainda bem que ela tem uma estrutura conservadora, nós precisamos desse conservadorismo não alienante, esse conservadorismo da vida, nessas dimensões afetivas, sabe? Chega de efeitos pirotécnicos, igreja, tem igreja aí que parece uma Rede Globo, né? E está perdendo esse tete a tete. Essas igrejas de multidões é uma impessoalidade só, né? É um negócio que prepara o domínio do anticristo, é um auê só. Não tem pessoas com reflexão, com individualidade. É tudo massa de manobra. Finalmente, gente, nem monge, nem executivo. Tem um livro chamado O Monge e o Executivo, best-seller para o cara de sucesso, administração, tem um cara evangélico. Mas eu tenho um amigo, Paul Fresco, que escreveu um outro livro chamado Nem Monge, nem Executivo. É bom vocês indicarem isso nas livrarias, nem monge, nem executivo. Por quê? Ele propõe o seguinte, nós não desejamos ir ou viver no céu e na nova terra, né? Então, é viver de um estilo de vida simples, como Jesus propõe. O que espera no Senhor não se cansa, nem se fadiga, suas forças são renovadas. Isso é bom para todo mundo que está sobrecarregado. Pessoal, burnout é o esgotamento extremo. Então, tem que se mexer nas relações de trabalho, o cara tem que, de alguma forma, lutar por outras condições, largar o sistema, tem que revolucionar de alguma maneira, porque senão ele entra em colapso e o sistema continua matando outros, né? Então, o problema é sério, é sistêmico. É uma cultura também que todo mundo processa todo mundo, então a medicina fica cada vez mais cara. Podia ser uma medicina mais caseira, mais familiar, os médicos frequentavam a casa das pessoas e tudo. Hoje não, tudo em nome da asepsia, tudo é muito complicado, né? Então, as mulheres não estão sabendo mais parir, tudo se tornou doença, patologia e controle, tem medo, a gente não está sabendo morrer ficou um negócio complicado e caro, né?
Eu participo de um grupo de terminalidade e cuidados paliativos de Campinas, com o pessoal da Unicamp e outros, há 3 anos. É muito fantástico. É bom que está crescendo a ideia assim, da ortotanásia, do menos aparelho, menos, nada invasivo, deixar a morte vir. Então, nós como cristãos, nós temos que preparar as pessoas para morrer. Benditas mortes. E nós não podemos temer a morte. Ela já foi vencida. Esse é um trabalho muito sério, porque a gente adoece de tanto ter medo de morrer. A gente faz tanta coisinha para evitar a morte que a gente morre precocemente. Entende? A morte não é um problema para nós mais, quem está em Cristo. Não é problema. Se você está em Cristo, você já está garantido. Então, você pode curtir a vida. É por aí que a gente poderia falar mais, se Deus quiser, em outro tempo. E Jesus fala, gente, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Quem está com burnout, quem está com ansiedade, quem está preocupado de qualquer jeito. Vão até Jesus que fala, vinde a mim, quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei comigo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A graça de Deus seja com cada um. Eu grave essas coisas no coração, elaborem. Quem sabe hoje você escreve um texto, assim, do que ficou, o que foi que te mobilizou aqui. E seria bom, inclusive, para vocês darem esse feedback, depois em grupos, uma interação, conversar com o pastor, para, em outro momento, voltar a trabalhar algum desses temas aí. Mas é muito importante essa ressonância. Eu sei que vocês foram mobilizados. O que te preocupou, o que acendeu alguma luzinha, escreva isso, é muito importante. Eu peço aos meus clientes, sempre que, olha, saiu da sessão, escreva uma memória. 2, 3 linhas, 4, grave logo para você ter acesso a esse trabalho da alma. Que isso vai fazer você avançar. Se você percebeu, segure, avance a partir daí, porque senão a gente aprende, quanta coisa a gente aprende vai embora, porque a gente não registra adequadamente. Né? Então, é isso aí.